haverá sobre a terra é, como, coisas malignas mais, né? A terra vai ser um lugar que Deus criou. Quando vai voltar ao início de tudo, né? Quando ele criou tudo, né? Ele criou perfeito, né? Deus, ele criou perfeito tudo. E por ele ter criado perfeitamente tudo, ele viu que a terra era boa, tudo, só muda que veio o dilúvio sobre a terra e ali Satanás, ali foi destruído, ali grande parte da humanidade, toda a humanidade praticamente morreu, só ficou a família de Jó, de Noé, desculpa, ficou só a família de Noé. Então é um desafio nós trabalhar de acordo com a palavra de Deus. É um desafio para pregar, é um desafio para a palavra de Deus, é um desafio para nós pastores, para nós membros, para nós, porque é um desafio todos os dias, é uma luta constante, é luta contra nossas dores, é a luta contra nós mesmos, né? Nossos pensamentos, contra o nosso corpo. A palavra do Senhor diz que há uma luta entre o corpo, a alma e o espírito, né? Além disso, há uma luta entre o bem e o mal que gera em nós, que afeta nós. Então, se você está num local onde você está sendo manifestada o bem, você se sentirá bem. Mas aonde está manifestado o mal, você se sentirá mal. O seu corpo, essa energia, os demônios, eles são frios, eles são gerados, eles não são quentes. Então, ele suga a nossa energia. O nosso organismo, quando nós comemos, por isso que existe um pecado chamado, que as pessoas costumam chamar de gula, né? Que é por quando a pessoa come em excesso, né? Por quê? Nós vai produzindo muita energia e a pessoa acaba ficando obesa. E a obesidade é uma doença, né? E por trás dessa obesidade, a obesidade é porque a pessoa veio por causa de uma ansiedade, por causa de traumas de infância e tal. Só muda que o diabo ele aproveita a brecha para sugar a energia daquela pessoa. E então, quando ele vê que a pessoa é ansiosa e se a pessoa tem tendência a comer bastante, ele começa a sugar a energia e a pessoa vai comendo e ela vai gerando gordura até ela virar obesa, né? Então ele suga a nossa energia. Ele suga do mesmo jeito que ele faz quando a pessoa que usa droga, né? Ele também está sugando a sua energia. Ele está tirando tudo de você. Entendeu? A mesma coisa quando você se prostitui. Quando você está se prostituindo, você está colocando um espírito dentro de você. Para vocês entenderem, os espíritos, eles se alojam na matéria, no corpo nosso. Eles são demônios, a Bíblia fala dominadores desse mundo, né? Eles são seres demônios que tem ordem dos principados e das potestades, que são os demônios mais para cima e esses demônios eles fazem um bloqueio no céu para que os anjos não desçam.
Por isso que lá em Daniel, a palavra do Senhor diz que Deus enviou o arcanjo Miguel, né? O arcanjo, né? Deus enviou o arcanjo ali para abrir o caminho, né? Ali pro povo. Porque o arcanjo, o que são principados, né? São príncipes. E que é aqueles que dominam a região, né? Por exemplo, o Brasil ele tem os seus principados que dominam o país, entendeu? Você vê, o Brasil é um país lindo, maravilhoso, um povo humilde, um povo que aceita pessoas de todos os lugares do mundo, né? Mas, em contrapartida, nós somos um dos países mais violentos do mundo. Em contrapartida, aqui nós somos o povo mais corrupto do mundo. Quem está por trás de tudo isso? São espíritos imundos governados pelo principado. E esses principados, eles agem nos poderes, no poder executivo, no poder judiciário, no poder legislativo, para aprovar leis contra o povo de Deus. Por isso que você tem que saber o que você está pregando. Quando você for votar, vote, mas vote com consciência, tá bom? Então, com consciência que esse mundo está perdido, tá bom? Não importa se... Eu não quero falar política, porque política não tem nada a ver comigo, mas eu quero que vocês entendam que existe uma luta espiritual, seja na nossa cidade, seja no nosso estado, seja no nosso país, seja no mundo, no nosso planeta, para destruir tudo. O diabo ele tem lutado para isso. E os demônios eles lutam tanto que eu vou dar uns exemplos para os irmãos. A floresta amazônica, ela gera muita energia. E ali fica o principado, né? Um principado brasileiro, né? Do Brasil. É ali dali que ele suga a energia dele, né? Então, ele suga a energia da floresta. Jamais você deve destruir a natureza, irmãos. Jamais. Isso aí é antibíblico. Deus que criou, entendeu? Jamais. Mas você nesses lugares que eles começam, as pessoas que servem esses principados, elas abrem portais para esses demônios entrar. E esses demônios, quando eles entram no país, a primeira coisa que eles fazem é um escândalo nacional. Aí depois é comum. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Quando aquela menina, nem sei o nome dela, Richthofen, matou os pais. Aquilo foi um escândalo para o país. É uma notícia que foi um escândalo. Tipo, uma menina rica matar os pais. Tinha de tudo, né? Só muda que hoje, se você assistir a TV, você vai ver isso daí como uma coisa que acontece de diário. Por quê? Porque naquele momento, ali, o espírito estava entrando no país. Então ele usa uma brecha e ele entra e ele começa a fazer isso, de matar, destruir, roubar. Ele tem um propósito. Todos os espíritos imundos, né? Espíritos de doenças,
O Brasil é um dos países que mais tem diabetes do mundo, né? Eu acho que não sei se é só atrás dos Estados Unidos, mas é um país a diabetes, irmão. Entendeu? Sabe, as doenças, tudo isso. O que é a diabetes? A diabetes é a falta, né, da glicose no sangue, né? Glicemia, né? Que chamam, se eu não me engano, glicemia no sangue. É a falta da glicemia e você tem que tomar insulina. É falta de insulina, desculpa. É falta de insulina, né? Aí você toma insulina, né? Para controlar a glicemia do sangue, né? É isso mesmo. Então, nesse caso, o que acontece? O açúcar ele gera energia. Então, a pessoa vai comendo alimentos que não são saudáveis, com carboidratos, como e esses alimentos que geram muita energia e faz com que esses espíritos se alojem também. Não que nós não devemos comer, podemos comer normalmente, mas com cautela e com decência, tá bom? Eu vou falar mais um pouquinho sobre o Apocalipse dos Irmãos. Vamos começar nossa palavra. Abra tua Bíblia lá em Apocalipse, né? Aqui em Apocalipse, o livro de Apocalipse ele começa mostrando muita coisa sobre monstros e essas coisas erradas da que as pessoas imaginam que vai sair um monstro do mar, e não é isso, irmãos. Ali são figuras de reinos, figuras de pessoas. Então nós temos que traduzir tudo isso para o nosso mundo agora, tá bom? Então vamos começar pela nossa introdução, né? O que é o Apocalipse, né? O Apocalipse é a revelação que Deus deu por intermédio de Jesus aos homens. Por intermédio de Jesus, ele revelou o futuro nosso. Aqui não mostra a palavra do Senhor, mostra a onisciência, a onipotência e a onisciência, a onipotência e a onipresença de Deus. Porque quando lá no Jardim do Éden, quando Deus criou o mundo, a Bíblia fala, antes do Jardim do Éden, antes de ele criar os animais, tudo, que ele tinha criado os céus e a terra. E a Bíblia fala, no versículo 2, que a terra era sem forma e vazia. Por que Deus criaria uma terra sem forma e vazia? Por quê? Hoje, os cientistas eles estudam, né, os geólogos, eles falam que a Terra tem milhões de anos, né? E hoje, hoje as religiões, os teólogos têm concordado mesmo com os cientistas, porque existe uma brecha ali, existe um vácuo ali, existe um abismo ali entre Deus criar os céus e a terra e a terra sem forma e vazia, como em Gênesis diz, né? Então, acreditam que quando Deus criou a terra, ele colocou os dinossauros, né? Esses seres aí que eles estão, esses animais aí que colocaram o nome de dinossauros, né? Mas não sei se o nome que Deus deu para eles não era dinossauro, com certeza, né? Mas os homens que criam, né? E esses seres, né, como dinossauros, esses seres que tem milhões de anos aí, que os cientistas eles estudam, né? Os geólogos,
os arqueólogos, os teólogos, eles estudam e eles começam a descobrir, né, através do carbono, através de algumas coisas, a idade de certos objetos, de certas coisas, né? E eles veem que aqueles tipos de ossos que eles encontravam eram ossos de muitos anos antes do que a Bíblia diz do tempo da criação. Então quer dizer que a Bíblia, ela não está falando. A Bíblia, quando Deus criou os céus e a terra, ela já existia a terra. A terra era um lugar, era um paraíso de Deus. Era um lugar de Deus, era habitação, era um lugar de descanso de Deus. Era um lugar onde Deus contemplava. Era o jardim de Deus, sempre foi o jardim de Deus. Só muda que quando a terra estava formada e ali os anjos, todos eles, né, eles se manifestam onde está a presença de Deus. E os anjos, eles se manifestam onde está a presença de Deus. Então, e a presença de Deus é manifestada através do Espírito Santo. O Espírito Santo, por isso que quando a Bíblia diz que o Espírito Santo estava sobre as águas, né, ele estava ali se manifestando. E o Espírito Santo, o Espírito Santo, ele é em concordância com o Filho, né? E o Filho é em concordância com o Pai. Eles são tudo um ser só. Deus é um em três, por isso chamado de Trindade, né? Deus é uma trindade, quer dizer que é um ser, que é um Deus em três seres diferentes. Em Pai, Filho e Espírito Santo. Existe um Pai, existe um Filho, existe um Espírito Santo. Eles existem. A Bíblia fala que o Espírito Santo roga por nós diante do Pai. Então, existe. A Bíblia fala que Jesus ia pedir para o Pai que o Espírito descesse sobre nós. O Espírito Santo é o que liga o Pai ao Filho. É como o nosso corpo. Nós temos uma alma e um corpo. O que liga essa alma e esse corpo e conecta eles é o Espírito da vida. Entendeu? Então, nesse caos que estava a terra, né, sem forma e vazia, foi quando Deus começou a formá-la de novo. Mas pastor, por que ela estava sem forma? Por que ela estava sem forma e vazia? Acredita-se que vai aprender no Apocalipse aqui que houve uma batalha no céu e quando Satanás foi lançado sobre a terra, né? E quando eles foram lançados sobre a terra, eles foram proibidos. Então eles foram lançados na terra. E nisso a terra ajudou, né, a mulher, né? E aquilo ali, e eles ficaram presos na água, né? Só muda que quando Deus cria a terra novamente, eles voltam, né? E um desses espíritos, né, que é um dos principais, que é o Satanás, ele tinha acesso aos céus, né? Ele tinha acesso aos céus. Ele vai perder esse acesso aos céus só depois de alguns anos, né, de muitos anos, né, quando Jesus Cristo vai tirar esse poder dele, né. Então ele tinha esse acesso ao céu. E
como ele é um espírito enganador, né? É um espírito do engano, né? E ele não é onipresente, ele não é onisciente, entendeu? É isso que os irmãos têm que entender. Não tem como o demônio estar, um demônio, ele está manifestado numa igreja e em outra no mesmo tempo. Não tem como. Porque eles não são onipresentes. Entendeu? Só Deus é onipresente. O salmista lá em Salmo diz isso. Onde eu estiver, tu estarás. Entendeu? Então, só Deus é onipresente. Então, não caia, você tem que tomar cuidado com espíritos enganadores. Entendeu? Você tem que tomar cuidado com isso. Os espíritos, primeiro que eu já expliquei para os irmãos que nós não devemos dialogar com demônio, com espírito nenhum, né? Quando nós já olhamos, os espíritos eles se manifestam e se manifestar, você pode perguntar o nome para você saber o qual tipo, né? Para que, se você estuda, né, se é pastor, tal, você entende, para você tem assim da área espiritual, para você saber qual tipo de demônio, em que área da vida da pessoa que aquele espírito entrou, né? Por que área da vida, né? Que se for, por exemplo, espírito de prostituição, espírito de... Então você vai saber de acordo com o nome que aquele espírito dá, né? Mas os espíritos, quem coloca esses nomes nos espíritos foram os homens, né? Aqui no Brasil mesmo, nós temos os nomes de espíritos que, se você for em outros países, eles lá não vai se chamar do mesmo nome. Porque quem dá o nome é o próprio, é a cultura, né? Veio da cultura, a cultura africana. Quando os africanos veio para o Brasil, eles cultuavam, né, os seus deuses, né? Cultuavam, e eles foram dando nome a eles, né? E são nomes de homens, né? A maioria dos seres, né? Eles são nomes de homens. Alguns são nomes africanos, outros são nomes, mas são nomes que os homens que deram, né? Esses espíritos, né? O único espírito que é o Deus, ele não a palavra de Deus, muita gente fala que Lúcifer, né? Lúcifer não tem na Bíblia, irmãos. Lúcifer é uma palavra que significa anjo de luz. Quer dizer que é um anjo de luz, um mensageiro de luz. Entendeu? Então, Lúcifer pode encontrar nas Bíblias mais assim, antigas, assim, uma palavra, mas é uma representação de um ser de luz, que quer dizer que Satanás é um ser iluminado, é um ser de luz. Mas por que um ser de luz, né? Vamos ver em Apocalipse, nós vamos aprender tudo isso em Apocalipse. Você vai entender, para você entender a história da Bíblia, a história de Deus, e conhecer a Deus, você tem que ler o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse ele é o principal livro da Bíblia para mim. Porque ele é o que revela o que vai acontecer comigo lá na frente. É ele que me faz eu me preparar para amanhã. Entendeu? Os outros, eles no momento que eu estou passando por um momento de confusão, eu posso buscar orientação na Bíblia de como eu agir. Mas o Espírito mesmo, mas o Espírito não, o livro do cristão tem que ser focado no Apocalipse. Hoje nós temos que focar 100% nisso, irmãos. O diabo tá enganando muita gente.
Satanás, ele engana, ele é um enganador. Ele está enganando muita gente mesmo. Entendeu? E ele está gerando uma energia e quanto mais energia ele tiver, mais força ele tem. E quanto mais força ele tiver, irmãos, Deus vai dar uma ordem para acabar com isso. E quando Deus dá a ordem, aí vai começar a grande tribulação, vai começar os conflitos na terra. Quando eles estavam construindo aquela torre da Babilônia, eles estavam construindo, mas quando Deus viu o objetivo, quando Deus desceu e viu o objetivo daquilo, Deus deu uma ordem. E aquela ordem, ela mudou a história, né? Mudou a língua daqueles homens, tudo, né? E por isso que hoje é até difícil, né, você traduzir a Bíblia, que tem vários tipos de traduções, porque Deus, quando ele conversou com o homem, ele ensinou o homem a falar, ele ensinou em hebraico, né? Depois começou a ouvir outros tipos de a palavra Apocalipse vem do grego, que significa revelação. É o último livro da Bíblia Sagrada. É um livro apocalíptico, por se tratar de revelações feitas por Deus sobre o futuro. Então o Apocalipse, ele está falando sobre o futuro, tá? Ele está nos revelando sobre o futuro, tá bom? Para os irmãos entenderem que Apocalipse significa em grego, que significa revelação. Por quê? Por que revelação, né? Por que Apocalipse e por que é escrito em grego? Se o povo de Deus era hebreus, né? Que eu falei que Deus ensinou o homem o hebraico, né? Só muda que na Torre de Babel, Deus confundiu as línguas, cada povo foi para um lado com a sua língua. Entre esses povos, né, tinha vários povos, né, entre eles os macedônios e os gregos, né, e na Macedônia surgiu um rei, né, um grande rei na Macedônia. E esse grande rei da Macedônia, ele com 30 anos, ele quer conquistar o mundo, ele quer chegar às Índias, ele vai conquistar tudo, entendeu? E com 33 anos ele morre. O nome dele é Alexandre o Grande, né? Só muda que aí ele espalha, ele domina tudo. O Império Grego e domina todas aquelas regiões da Ásia ali, da Europa, e as pessoas começam a falar no grego. É mais ou menos o que acontece hoje com o inglês, mas é mais ou menos o que acontece com o inglês. Então, tipo, aqui em São Paulo, por exemplo, você tem um exemplo aqui. Posso dar um exemplo? Você vai nos lugares tipo trem, né? Você pega o trem fala no português, né? Que ele fala no inglês, né? Porque eles criando uma só língua, né? Para voltar, né? Para nós ter uma só língua, né? Você vai viajar para qualquer lugar do mundo, você tem que pelo menos entender umas palavras do inglês, né? Porque a palavra, o inglês é a língua oficial do planeta, né? Que é a língua que todo o planeta, né,
para você viajar, você tem que, em todo lugar vai estar lá escrito, se você for no Japão vai estar escrito lá em Japão, mas vai ter uma tradução no inglês, né? Não vai traduzir para português, para isso, não, vai traduzir para o inglês, que é uma língua globalizada, né? Da globalização, né? Quando o mundo se globalizou, né? Quando o mundo o mundo entrou na globalização, né? Eu vou aprender muita coisa, irmão, sobre o Apocalipse que vem da nossa vida agora, né? Por isso que eu peço para os irmãos sempre pegar um caderno e anotar. Anota aí Apocalipse, versículo, introdução, tá? E vai escrevendo, e eu vou mandar uns textos para os irmãos também, leia, se vocês não quiserem escrever, né, porque tem gente que não gosta de escrever, não gosta de ler, por isso que eu faço vídeo, o áudio, tem gente que não gosta nem de assistir vídeo, aí eu faço áudio, tem gente que já não gosta de ouvir áudio, né, tem gente que não gosta de fazer nada, né, então o Apocalipse, ele revela o futuro nosso, ele revela o meu amanhã. O Apocalipse, ele diz o que vai acontecer com o meu amanhã se a minha decisão de hoje, se eu decidir, a minha decisão de hoje, ela depende do meu amanhã. Então, todos os livros da Bíblia, a lei de Deus, ela mostra as consequências das decisões, das nossas decisões. Elas dão exemplos. E se eu não tomar e o Apocalipse, ele mostra para mim o que vai acontecer se eu descumprir essas leis. E o que vai acontecer quando eu parar de adorar, né? Então, a primeira coisa a entender aqui é que o Apocalipse vem do grego, que significa revelação. É o último livro da Bíblia Sagrada, é um livro apocalíptico, por se tratar de revelações feitas por Deus sobre o futuro. A revelação do Apocalipse foi dada por Deus a seu Filho Jesus para que ele revelasse a seu servo por intermédio do seu anjo as coisas que vão acontecer, desculpem. A onisciência de Deus, quem é Deus, né? A onisciência de Deus com a onipresença de Jesus Cristo, né? Ligada à onipotência, desculpa, irmãos, eu coloquei errado. A onipotência de Jesus Cristo. Por que onipotência e onisciência? Eu vou explicar para os irmãos. A Bíblia diz que Deus, ele é um ser só. E esse ser, ele é o Pai, ele é o Filho e ele é o Espírito Santo. Eles são interligados. Eles são um ser só. Diante dos anjos, quando você vê o trono de Deus, você vê um ser. Antes era um ser único só. Mas Deus, ele se esvaziou dele próprio e se tornou filho. Isso quer dizer que ele se tornou como nós. Ele se esvaziou dele próprio para se tornar como nós, e para se tornar como filho. Então os irmãos compreendam isso. Então, quando ele se esvazia para se tornar como filho, quem reina, o Pai, ele ainda continua existindo no céu, através do Espírito. Mas quando Jesus ele sobe do céu, Deus continua a existir aqui na terra através do Espírito.
Então, por isso que o Espírito Santo é a onipresença de Deus. Aonde todo lugar que você for, vai estar a onipresença de Deus. Mas o negócio, irmãos, é que a onipresença de Deus, ela se afasta às vezes de nós. A Bíblia fala que não devemos entristecer o coração, o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é a onipresença de Deus. Então, Deus se esvazia dele e ele continua no céu, mas ele está na terra porque ele está ligado a um ser chamado Espírito Santo. Então, por isso que Jesus disse que aquele que blasfemar contra o Espírito não terá perdão. Porque é o Espírito que faz intermédio entre o Pai e o Filho, entre o Filho e o Pai, entre eu e Deus, entre você e Deus, entre Jesus e nós, entre os anjos e nós. Porque os anjos, eles só se manifestam onde está a presença do Espírito Santo. Eles precisam de glória, eles precisam de luz. Eles são anjos de luz, eles têm que estar onde tem a presença do Espírito. Por isso que nós não devemos deixar o azeite acabar. Por isso nós não devemos deixar, sabe, a nossa fé se abalar. Porque quando nós deixamos a nossa fé se abalar, quando nós deixamos a nossa fé se abalar mesmo, nós ficamos fracos espiritualmente. Se tornamos tão fracos. Por quê? Porque o Espírito se afastou de nós. E ficamos como os animais. Só precisamos buscamos por aquilo que é necessário para a sobrevivência nessa terra. Mas não buscamos mais pelo que é necessário para sobreviver depois da morte. Entenda, irmãos. Deus, o Pai, ele é onisciente. A onisciência de Deus quer dizer que ele sabe de tudo. A própria sabedoria diz que foi aprendiz do Senhor. Né? A sabedoria não é um espírito, não é nada, mas é uma forma de mostrar que o próprio Deus foi aluno dele próprio. Entendeu? Então, ele é Deus. Não existe nada além dele. Não existe eu, não existe você, não existe ninguém na frente dele. Ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. A primeira coisa que você... Por isso que a Bíblia ela diz para nós que nós temos que ter na nossa vida, sabe, temer a Deus. Porque Deus sabe de tudo, Ele sabe tudo o que acontece. Onisciência de Deus, Ele sonda nossos corações. Eu citei de manhã o Salmo 139, e os irmãos e diz assim o Salmo 139: Sabes tudo o que eu... Senhor Deus, Tu me examinas e me conheces. Sabe tudo o que eu faço. De longe conheces e todos os meus pensamentos. Tu me vê quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, Tu já sabe o que vou dizer. Estás
em volta de mim, por todos os lados, e me protege com teu poder. Qual que é o poder de Deus? O Espírito Santo. Opa, desculpa. O Espírito Santo. O Espírito Santo é o poder do Senhor. O Salmo 139 ele está nos dizendo que Deus ele sabe de tudo. Ele te vê até no mais secreto do céu. Ele te vê. Ele sabe quantos fiozinhos de cabelo tem na sua cabeça. Ele sabe de tudo, tudo. Ele sabe o nome de todas as estrelas. Ele sabe quantos grãos de areia tem na terra. Ele sabe a quantidade de águas que tem no mar. Ele sabe tudo. Porque foi ele que criou tudo. Então, esse Deus onipotente, onisciente, que sabe tudo, ele sabe o que vai acontecer se o homem não se converter, se o homem não mudar, não ser enganado pelo diabo, ser enganado pelo diabo. E ele sabe que essa luta, quem vai vencer é o bem. Então, não adianta você achar que você está do lado do mal e achar que você vai vencer porque você está do lado do mal. Não, nunca o mal vence o bem, porque o bem vem de Deus, porque Deus é bom. E não há escuridão nele, não há trevas nele, porque nele não existe isso. Nele não existe. Ele é luz. Ele é luz. Ele é luz para a nossa vida. Ele é luz para nossos caminhos. E a onipresença de Deus, Deus é onipresente também, irmãos. Deus é onipresente. E por que onipresente, irmão? Porque Ele se faz presente em nossas vidas, como testemunha viva da nossa vida. Ele é testemunha do nosso andar, do nosso falar. Ele é testemunha dos nossos pensamentos. Ele é testemunha das nossas razões, da nossa consciência, do nosso subconsciente. E esse Deus que é onisciente e onipresente, ele também é onipotente. Ele tudo pode. Ele é o Todo-Poderoso. Tudo ele pode. Porque tudo que ele abre a boca e fala, acontece. Vou dar um exemplo para os irmãos. Quando Satanás disse: subirei aos céus e serei semelhante ao Altíssimo, Deus responde a Satanás. E Deus fala: quem será semelhante ao Altíssimo? Naquele momento, aquela palavra, ela se materializou num ser chamado Miguel. Miguel quer dizer: quem será semelhante ao Altíssimo? Tudo que Deus fala se materializa. Tudo que Deus ele fala, acontece. Tudo. Se você receber uma profecia, que você sabe que aquela profecia, você tem fé, acredita e sabe que aquela profecia veio dos céus, pode ter certeza, irmãos. Pode ter certeza que vai acontecer. É só esperar.
Porque Deus, ele tem o seu tempo também. Ele tem um tratar conosco também. Às vezes ele precisa deixar nós amadurecer mais para dar alguma bênção nas nossas mãos. Então o Apocalipse ele está nos ensinando que esse Deus onipotente, ele se manifesta através do seu Filho para nos revelar a palavra, né? Para nos revelar essa palavra. E como os anjos, esses anjos, eles descem na terra, né? E trazem a palavra aos homens. Mas como que ele é, e como que os homens, né, se apresentarão diante de Deus? Como que os homens estarão diante da presença de Deus? Através do Espírito Santo, né? Então não tem como você orar sem o Espírito Santo estar naquele local. O Espírito Santo, para ele estar num local, ele precisa ter adoração e louvor. Um exemplo, era em um bar, tocando uma música do mundo, uma música satânica, uma música de traição. O Espírito Santo não está naquele local. Com certeza não. Mas ali atrai espíritos de traição, atrai espíritos imundos, atrai para aquele local. Por quê? Porque o ambiente é atraído, o espírito ele é atraído pelo ambiente, entendeu? Pela atmosfera do ambiente. Se você tem você na sua casa, vocês não têm um controle de conversar e começa um humilhar o outro, não ter paciência, não ter controle, não ter aprender a conversar, atrai espíritos de destruição, né? Então a onisciência de Deus, com a onipresença dele e a onipotência dele, traz a revelação do Apocalipse para nós. Deus, ele é um ser em três, né? Ele é o Deus, a onisciência de Deus, com a onipresença dele, né? Ligado pela sua onipotência do Espírito Santo. Quem é a onipresença de Deus, né? Deus quando os homens se sentiam muito só. De Malaquias para lá, até o Novo Testamento, houve um silêncio muito grande nesse período. E se você ler os livros de Salmos, também você vai ver que o silêncio de Deus era muito grande. Porque era muito difícil você chegar a Deus por causa da justiça de Deus. Então, para chegar diante da justiça dele, você tinha que estar diante da presença dele. E a presença do Senhor só se manifestava na Arca da Aliança. E a Arca da Aliança ficava no tabernáculo. Então era ali que ficava a presença de Deus. E aquela presença de Deus, você teria que apelar para pedir perdão, para fazer um sacrifício. Todos os anos acontecia uma reunião onde fazia-se um sacrifício, né, anual naquele local para que Deus perdoasse o pecado na nação, né? E aí ali estava a Arca da Aliança, né? Davi, o sonho dele era construir um templo
a arca, né? Porque a arca, ela ficava, ela não tinha um templo, não existia um templo. Ela ficava tipo não sei o nome, como que é? Fugiu o nome agora, uma cabana, né? Tipo uma cabana assim. E eles criaram uma cabana, né? E colocaram a arca dentro com um véu onde tampava, onde tinha três compartimentos. E a arca estava no último e só poderia chegar a ver a arca o sumo sacerdote, né? Não, que era o profeta, que só ele tinha acesso à arca, né? E esse sumo sacerdote, para ele chegar até a arca, eles amarravam uma corda no pé dele e ele entrava até a arca. Porque se Deus não aceitasse o arrependimento daquelas pessoas, se Deus não perdoasse aquelas pessoas, ele matava, a glória de Deus matava aquele profeta ali na hora. Aí ele puxava aquele profeta para fora. É assim que acontecia. Só muda que Davi tinha um sonho. E o sonho de Davi, do rei Davi, era que a arca não ficasse andando para lá e para cá, ou não ficasse, mas que tivesse um templo para a arca. Um templo onde ele colocaria a presença de Deus dentro dele, né? Onde ele deixaria a presença de Deus lá, né? Então, para a arca ficar dentro ali da presença de Deus, ela precisaria construir o templo. Só muda que Davi pecou. Davi, ele pecou com uma mulher e mandou matar, colocou o marido dessa mulher, né, na frente, né, da batalha, para que matasse, para que ele morresse, porque ela estava grávida, né? E Davi, para isso Deus cegou com ele e proibiu ele de fazer o templo, né? Só muda que o filho dele, Salomão, quando vira rei, quer realizar o sonho do pai, que é fazer o templo, né? E ele faz o templo. Mas você está entendendo o legado que Davi deixou? Davi queria fazer um templo para Deus. Salomão queria fazer um templo para colocar a arca de Deus, mas por causa do seu pai. Ou seja, ele queria realizar o sonho que o pai dele tinha. Não era uma coisa que era agradável a Deus. Por isso que Deus disse a eles que não habitava em templos feitos pela mão de homens, né? E Deus se irou contra eles e os impérios destruiu, o império da Babilônia destruiu o templo, né? Depois foi reconstruído o templo. E Jesus, quando ele chegou sobre a terra, Jesus ele falou, ficarão as pedras sobre pedra, e foi destruído novamente o templo. Hoje nós só temos a réplica, né, no templo aqui em São Paulo mesmo. Nós temos aqui no Brás, né, da Igreja Universal do Reino de Deus. Nós temos uma réplica, né, do que é o templo, né? É o templo de Salomão. Eu já fui lá, é lindo, é a coisa mais linda, é como um paraíso mesmo, é lindo mesmo, é muito lindo mesmo. Quem teve
Quem tiver a oportunidade de ir, pode ir para visitar. É lindo para visitar. Imagina o templo do Senhor de verdade, né? Que o reino dele de verdade, né? Como que é, né? Você olhando aquilo ali, você fica imaginando, né? É como se fosse no mar. Quando eu vou no mar, eu fico olhando para o mar e como é lindo, né? Ver a grandeza de Deus, né? Igual o monte hoje, né? Assim, olha para a grandeza de Deus. Quando você olha para as estrelas, você olha tão grande seu Deus, né? E nós, às vezes, nós esquecemos que nosso Deus é grande. Nós esquecemos que Ele é misericordioso. Nós esquecemos que Ele é amor. Nós esquecemos que Ele é justiça, que Ele é juízo. Entendeu? Nós esquecemos tudo isso. E aí nós vai querer fazer justiça com as nossas próprias mãos. Aí nós vai querer fazer justiça das formas erradas. Então o Apocalipse, ele vem nos alertar sobre como devemos viver nessa terra, né? E a onipresença de Deus é o templo de Deus. Ela fica no templo de Deus. E Deus disse que o templo dele, ele não habita em templo feito pela mão de homens. Ou seja, ele habita no templo feito pelas suas mãos. Ou seja, nós somos o templo de Deus. Então, a onipresença de Deus tem que habitar dentro de mim. Eu sou o templo de Deus. Onde eu for, ali está a presença de Deus. Por isso que quando Davi, no Salmo 139, diz: se eu subir aos céus, tu estarás lá. Por quê? Por quê? Porque o Espírito Santo está com ele. Quando Davi peca, o profeta vai até ele e fala. O que ele fala? Ele clama a Deus e pede para Deus para que não tire dele o seu espírito. Irmão, se você entender, nós entendermos, se nós tivermos o Espírito de Deus dentro de nós, os nossos inimigos estarão debaixo dos nossos pés. Igual o rei Davi. Davi vencia batalhas e batalhas. Davi era pecador também. Davi também era homem como nós. Pecava, errava, chorava. Tinha momentos ruins. Sofreu. Pediu a morte. Como todo ser humano. Mas ele tinha o Espírito de Deus dentro dele, ele tinha o temor de Deus. E ele não queria que aquele Espírito saísse de dentro dele. Por nada. A onipresença de Deus é o Espírito de Deus. Então, para que a onipresença de Deus fique dentro de mim, eu tenho que primeiro conhecer a Deus. Conhecer a Deus através de Jesus. Jesus Cristo, Ele é a onipotência de Deus. Então, por isso que é Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é a onisciência de Deus. O Filho é a onipotência. E o Espírito é a onipresença. Por isso que Jesus diz que Ele não nos deixaria só. Porque nós estamos ligados com Ele, como nós estamos com o Espírito dele dentro de nós. Então nós estamos totalmente ligados a Ele. Quando você está ligado ao corpo de Cristo, você não tem mais o que fazer. Você é de Cristo.
E Cristo, você vai sentir as coisas que Cristo sente. Você vai sentir os mesmos, você vai ter os sonhos de Cristo. Você vai ter os sonhos de Jesus na sua vida, irmãos. Então, a introdução que eu quero passar do Apocalipse é essa. Que você olhe para o Apocalipse não como um livro que você deve temer, que nada. Não, como um livro que vai abrir seus olhos e mostrar um Deus de amor, um Deus que luta, que não desistiu ainda do homem. Porque se ele tivesse desistido, irmãos, nós estaríamos perdidos. Eu lembro que no período do Covid, as pessoas entraram em pânico. Ninguém saía para lá fora de casa. E Jesus diz que haverá aquele grande dia, o grande dia onde o dia da grande tribulação. Dobre seu joelho, traga Deus de volta para os seus caminhos. Hoje no monte eu deixei uma palavra lá que devemos conhecer a Deus. E só podemos conhecer a Deus quando nós não temos pecados, quando nós não temos erros, quando nós estamos santos. Mas pastor, eu não sou santo, como que nós vamos... Eu também não sou, irmãos. Ninguém é santo. Mas na hora que nós dobramos nosso joelho e pedimos perdão para Deus pelos nossos pecados, aí nós nos tornamos santos. E o Espírito de Deus se faz presente. Aí vai de você não pecar mais. Aí vai a luta de todos os dias, louvar, adorar e exaltar o Espírito para que a chama do Espírito não se apague. E aonde você tocar, serás abençoado. Aonde você andar, serás abençoado. Porque você está com a presença do Espírito de Deus. Você está com a presença de Deus, que é Jesus. Quando eu bati o carro, até contei já para os irmãos, ali na hora eu fiquei alucinado, né? Todo mundo não estava entendendo nada, porque eu tinha me machucado e tal. E parou um carro, né? E esse rapaz desse carro pegou e me levou para calçada, né? Para sombra, né? Porque estava muito quente, calor, e pediu água numa empresa tal, ali para mim tomar tal. Aí, e eu tava todo tremendo, eu não tava lembrando de quase nada, assim, eu tava confuso, muito confuso, né? Ele olhou para mim e falou assim: fica tranquilo, porque Jesus está aqui. Quando ele falou aquilo, aí que eu queria chorar mais ainda. Sabe por quê, irmãos? Porque na vida nós se sentimos tão só. Tão só. A vida, o mundo, ele não te traz essa alegria. Ele pode trazer uma felicidade momentânea, mas a alegria ele não vai te trazer nunca. Mas Jesus traz. Jesus, ele pode trazer alegria ao homem. Jesus, ele pode fazer do homem aquilo que ninguém pode. Ele morreu por mim. Ele morreu por você. Ele fez tudo isso
para que hoje você possa ter o Espírito dele dentro de você. Para que quando o Pai chamar, para quando o Pai vir buscar ordenar que o seu Espírito volte, que nós também esteja juntos com o Espírito. Quando ele chegar aqui e ele olhar para nós, ele nos reconhece. Que quando ele chegar aqui e ele vê nós, ele vai ver e vai falar: eu te conheço. Amo esse Jesus, esse Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito, é um só. É um Deus só. Que se esvaziou dele próprio, se tornou carne. Se tornou carne, sofreu por mim, pelos meus pecados, pela minha ignorância, pela sua ignorância, pela nossa ignorância. Irmãos, para pensar, usa a maturidade espiritual, usa a sabedoria. Você tem honrado o que esse Deus fez por você? Você tem honrado? Pensa nisso quando você ouvir esse vídeo. Amém? Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, eu peço, meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, se manifestar sobre a nossa vida através do Teu Espírito. Que, meu Pai, eu venho agradecer, meu Pai, que Jesus, Ele disse que Ele nunca nos deixaria só. Jesus, Ele falou que jamais nesse mundo nos deixaria só. E tem momentos que nós nos sentimos tão só. Porque, meu Pai, nós não compreendemos que dentro de nós há um Espírito consolador, que consola nossas dores, que consola, que tira nossas mágoas, que nós devemos só abrir a boca e falar: Senhor, eis-me aqui, faça de mim a Tua vontade, o teu querer. E Ele falar, porque Ele é misericordioso. A Tua palavra diz: e agir no Senhor, quem impedirá? Meu Deus, se o Senhor abre a boca, tudo que o Senhor fala acontece. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, que, meu Pai, o poder do nome do Teu Filho, que Jesus, Ele nos disse: no meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos. No nome de Jesus, Pai, vai curando as enfermidades, vai curando, Senhor. Meu Pai, cura, meu Pai, o neto da Maria Francisca. Cura, meu Pai, tira o Carlos Antônio, meu Pai, desse mundo das drogas. Oh, meu Deus e meu Pai, abençoa a vida da Aline, meu Pai. Tira, meu Pai, esse mal que tem agido na vida dela. Oh, Espírito Santo, cura ela, Senhor. Oh, Jesus amado, se faça presente diante de nós através do Teu Espírito. Eis-me aqui, Espírito Jesus.
Eis-me aqui para te exaltar e te exaltar e dizer: eis-me aqui. Eu sou carente de ti, eu preciso de ti, porque sem ti nada eu sou, sem ti nada eu posso. Jesus Cristo, tu morreste por nós, tu morreu por cada um, cada ser vivo dessa terra. Tu não olhou só para o presente, tu olhou para o futuro, mostrando que tu também é Pai, e Pai da eternidade. Oh, oh Jesus, oh Jesus Cristo, venha, venha, venha sobre minha casa, sobre a casa dos irmãos. Venha visitar-nos, venha nos visitar, Senhor Jesus. Eu quero receber a tua visita, eu quero receber, oh Jesus Cristo. Venha me visitar essa madrugada, venha visitar os irmãos essa madrugada, venha nos dar sonhos, venha falar conosco através dos sonhos, através das visões, ou através da palavra, Jesus, porque tu revelaste o Pai, e o Pai está em ti. Aquele que vê a ti vê o Pai, porque tu e o Pai é o mesmo. Oh, oh, Pai amado, abençoa o teu povo, meu Pai, que eles entendam que aqui, meu Pai, o futuro está nas tuas mãos, e que o Senhor já nos mostrou o futuro através do livro do Apocalipse. Meu Pai, começaria uma série, meu Pai, de pregações, meu Pai, sobre o Apocalipse, e que o teu povo, meu Pai, venha entender e venha, meu Pai, praticar a tua palavra e entender que o Cordeiro Santo morreu por nós e que um dia estaremos lá no céu, como João viu, milhares de homens e mulheres santos com roupas brancas, dizendo: Santo, Santo, Santo és, onde fomos lavados e remidos pelo teu sangue, Senhor Jesus, fomos curados pelo teu nome, no teu nome nós curamos, no teu nome libertamos, meu Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Deus, eu te agradeço por esse sábado, eu te agradeço pelo monte, meu Pai, traga respostas, traga testemunhos e mostre, meu Pai, para o teu povo que há um Deus único, verdadeiro, que se chama o Deus de Israel. Há um Deus de Israel que habita no meio de todas as nações do mundo, porque tudo é teu, tudo é do Senhor, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Só a ti como Deus, não há outro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos? Entenda isso, tá? Deus é um ser só. Ele é onipresente, onipotente, onipresente. Ele se faz
ele se manifesta em Espírito, ele se manifesta em Filho, ele se manifesta em Pai. Para mostrar para nós que ele é Pai, ele cuida, que o Pai cuida, protege. O Pai dá aquilo que nós precisamos. O Pai dá o que é necessário para nos manter vivos. Ele é Filho para nos mostrar e nos ensinar que devemos ser obedientes, devemos ser adoradores, devemos ser submissos às autoridades, porque o filho ele tem que obedecer. E ele também é Espírito, para mostrar para nós que ele é Deus, que além de Pai e Filho, ele é o Todo-Poderoso. Ele é o mesmo Deus, ele é aquele que criou os céus e a terra, que se movia sobre a face das águas. Ele é aquele que Moisés viu na sarça de fogo. Aquele que apareceu para Jesus, para aqueles homens ali com Jesus, quando Jesus se transfigurou ali, se mostrou. É aquele que olhou para João e falou, e João viu aquele ser extraordinário que você vai ler em Apocalipse, aquele ser extraordinário que Daniel viu, que Isaías viu, que Ezequiel viu. Sabe como que é o nome dele? O nome dele é Jesus, o meu Salvador, o seu Salvador. A palavra Jesus significa isso: salvação. Você quer salvação para sua alma? Você quer salvação? Traga o Espírito de Deus para dentro do teu coração. Traga o Espírito Santo. O óleo, o azeite, o azeite da mirra é o cheiro do Espírito. Jesus ele recebeu a mirra como um perfume. Aqui as camisetas, tá bom, irmãos? Se os irmãos quiserem nos ajudar com as camisetas e com o óleo. E aonde você tocar esse óleo, colocar, que seja uma bênção na sua vida. Tá bom? Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. E eu enviarei o estudo bíblico, vocês leiam, tá? Que amanhã nós vai falar um pouquinho mais sobre esse estudo, tá bom? Enviarei para vocês, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Boa noite a todos. E vocês sabem, né? Que a minha felicidade, que a sua felicidade é a minha felicidade. E a nossa felicidade é a alegria do Senhor. Entendeu? Então vamos entender que nós somos só alegres quando nós temos Jesus em nossa vida. Amém? Graças a Deus.